A aula de hoje é sobre o Teorema de Morgan. É importante ressaltar que o Teorema de Morgan não é um método de simplificação. Ele permite apresentar a expressão de outra maneira sem alterá-la. Após, sim, a aplicação do Teorema de Morgan, podemos observar melhor a função, verificando se existe ou não simplificação. Em caso positivo, utilizaremos um método de simplificação, que pode ser a álgebra de Boole ou o método de Carnot. São dois teoremas de Morgan. Primeiro teorema representa a função NAND de z variáveis de entrada, onde a igualdade é uma porta OR, em que cada variável de entrada é barrada. Segundo teorema, representa uma função NOR de z variáveis de entrada, onde a igualdade é uma porta AND, em que cada variável de entrada é barrada. Observem os dois teoremas. O primeiro teorema foi colocado dessa forma aqui, para que a gente possa guardá-lo e observar essa identidade. Uma maneira de guardar esse teorema é fracionar a barra que está olhando para o operador, no caso o operador E, e ele passa a ser OU, e a barra fica fracionada. Observe o outro lado da igualdade, onde eu tenho uma porta OR de z entradas, em que cada entrada é barrada. O que vai ser visto aqui, um exemplo de aplicação do primeiro teorema de De Morgan. A minha função é uma porta NAND de duas entradas e corto a barra olhando para o operador E, e ele passa a ser OU, e a barra fica fracionada. Então, uma parte da barra vai para cá e a outra para lá, e o operador que é E passa a ser OU. No segundo teorema, acontece a mesma coisa. Vou cortar a barra sempre olhando para o operador, e o operador vai ser trocado, isto é, se é OU passa a ser E, e a barra fica fracionada. Olhando a igualdade, vamos ver que é uma porta AND de z entradas, em que cada entrada é barrada. Vamos ver um exemplo abaixo de aplicação desse teorema. Eu tenho uma porta NOR de duas entradas, vou cortar a barra olhando para o operador, e o operador que é OU passa a ser E, e a barra fica fracionada. E tenho na igualdade uma porta AND em que as entradas são barradas. Após a aplicação do Teorema de Morgan, simplifique se necessário. Então, vamos a um exemplo de aplicação e simplificação posterior. Eu tenho essa função, observo que eu posso aplicar De Morgan olhando para o operador. Então, a barra vai ficar fracionada e o operador que é E passa a ser OU. Então, eu vou colocar uma parte para cá e para lá. Então, eu tenho aqui A barrado duas vezes, porque esse A já é barrado, e a barra de cima que foi fracionada.
ou B barra ou C barra, que vai ser igual. Aí já aplico a álgebra de Boole, que é simplificação, porque eu tenho a variável barrada duas vezes, que é a própria variável. E repito o resto. Vamos a outro exemplo. Exemplo 2, uma função de 3 variáveis. Vou fazer a mesma coisa. Vou cortar a barra olhando para o operador. E o operador, nesse caso, que é ou, passa a ser e. Observem aqui, foi feito isso, olhando para o operador. Então, a barra vai ficar fracionada, 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 e o operador, que era ou, passa a ser e. Então, eu tenho essa função, lembrando da simplificação booleana, A, E, B, E, C, barra. Vai ser a minha função final. Exemplo 3, uma função de 3 variáveis, A, B, C, dessa forma. Eu posso aplicar De Morgan de fora para dentro ou de dentro para fora das barras. Eu costumo aplicar sempre de fora para dentro porque eu sempre consigo alguma simplificação de identidade. Vamos ver aqui. Aplico aqui sempre a barra olhando para o operador. Corto a barra, vai uma para lá e a outra para cá. E o operador, que é E, passa a ser OU e a barra fica fracionada. Aqui eu já posso eliminar, já que eu tenho uma função barrada duas vezes, é a própria função. Então, eu repito o resto. Próximo exemplo. Função também de 3 variáveis, em que eu tenho essa função aqui, com uma barra inteira sobre a função. Vou fracioná-la olhando para o operador. Aqui. Operador, que é E, passa a ser OU e a barra vai ficar fracionada para um lado e para o outro. Eu simplifico aqui, porque eu tenho uma função barrado duas vezes, que é a própria função, e repito o resto da expressão. Noto que eu tenho um A que é comum aqui nessas duas parcelas. Eu posso colocar em evidência também aplicando a álgebra booleana. Então, A dá 1 ou B. Ou, repito o resto, B barra ou C. Repare que 1 ou B é igual a 1. Também da álgebra de Boole. Se eu não decorei, e não é preciso decorar, 1 ou B é uma porta OR em que uma entrada é 1. A porta OR basta 1 numa das entradas para a saída ser 1. Então, isso aqui automaticamente é 1. AE1 é o quê? Uma porta E, em que uma entrada é 1 e a outra é A. 1 não me diz nada numa porta E, depende da outra entrada, que é A. Então, vai sempre depender de A, ou B barra, ou C.